queria começar aqui a comentar com você, né? Muito se comenta sobre essa questão das relações Brasil-Alemanha, que Vargas tinha muitas semelhanças com Hitler. Na sua pesquisa, o que você conseguiu identificar? Qual eram esses laços, né, que diziam que eram estreitos Brasil-Alemanha até o ano de 1937, né, o início do Estado Novo? Você conseguiu dimensionar isso? Você conseguiu apontar dados concretos sobre isso? Se pensar em relações diplomáticas, o Brasil, ele era muito importante, tanto que nós vamos ter em 36 a elevação das relações diplomáticas a nível de embaixada. A embaixada, vai se criar uma embaixada no Brasil da Alemanha e vai se criar uma embaixada na Alemanha do Brasil. Isso é proximidade, né? Países que têm embaixada, não só cônsuls, eles têm uma maior relações, porque na hierarquia diplomática são as relações ampliam-se, né? Então é importante perceber que nós vamos ter essas relações, elas são muito importantes. Para o Brasil, elas são importantes porque o Brasil não tem dinheiro, né? E o Brasil tem interesses. Então, a ideia dos marcos compensados, porque o que acontece? Nessas relações, a Alemanha está propondo a ideia de marcos compensados. O que é isso? A Alemanha vende produtos para o Brasil, né? E compra, mas não há um pagamento direto, é pago com outros produtos. Então, por exemplo, o Brasil vendia produtos primários, ele ganhava, digamos que seria uma ideia de receber um crédito e ele poderia comprar em outras coisas que ele tinha interesse, como, por exemplo, armamentos. O Brasil tem muito interesse na compra de armamentos, ele vai fazer acordos de compra de armamentos em 36, em 37, em 39. Nós temos compras específicas, se diz normalmente que é com a Krupp, mas a Krupp é a principal vendedora, não é somente a Krupp, nós temos outras empresas alemãs, mas é um conjunto, muito é pela Krupp, mas não é só da Krupp que eles compram. Então, há interesses, o Brasil tem interesses, porque outros países não estão vendendo para o Brasil armamentos, a Alemanha está. A Alemanha abre mão de algumas coisas porque ela tem interesses em algumas matérias-primas e o Brasil também, então. Tanto é que nós vamos ter em 37, o maior parceiro comercial do Brasil é a Alemanha e não é os Estados Unidos. Então, nós temos que entender também a conjuntura em que o Brasil está. O Brasil está nesse processo e é importante a gente perceber esse contexto. Perceber que também os dois líderes, tanto na Alemanha quanto no Brasil, foram dois líderes que podemos dizer que, de certa forma, eles foram eleitos democraticamente, mesmo que Vargas tomou a posse em 30, mas em 34 ele é eleito. É de forma indireta, mas há uma eleição. O Hitler também é eleito, né? Ele é o representante do governo, ele não entra de forma ilegal. Os dois entram e os dois começam a fazer mudanças nos seus governos. Se percebe principalmente a diplomacia é o último espaço em que o Hitler vai fazer mudanças, porque a diplomacia vai ter a troca do seu embaixador, do seu ministro das Relações Exteriores em 1938. Antes disso, continuava o mesmo ministro antes do Hitler assumir. De certa forma, o Hitler vai fazer mudanças e vai tornar os elementos dentro da diplomacia alemã só em 38 a obrigação. Tanto é que o Neurath, que era o ministro das Relações Exteriores, ele vai se filiar em final de 37 ao Partido Nazista, mas já é bem mais tarde essa filiação, e ele é visto como um nazista não fiel, digamos assim, tanto que ele vai ser substituído depois. Então nós vamos ter esse processo, né, de interferência. O Hitler vai estar interferindo dentro dos diversos órgãos, como o Vargas também vai estar fazendo isso, né? E em 37, justamente, nós temos os dois cada vez mais interferindo dentro dos seus órgãos ministeriais. O Vargas, em novembro de 37, vai decretar o Estado Novo, e o Hitler está em janeiro de 38, ele vai trocar o ministro das Relações Exteriores, que é o último espaço em que ainda não tinha um nazista
como ministro fortemente vinculado ao Hitler, né? Então o Ribbentrop, ele vai ser o ministro que vai estar muito fortemente vinculado, ele já tinha sido colocado dentro do Ministério das Relações Exteriores antes, mas não como ministro, ele estava num outro cargo, ele era subordinado ao ministro, e em 38 ele se torna o ministro. Então é importante perceber esse crescimento de interferências que os dois líderes vão fazer. Os dois líderes têm características autoritárias, claro que o Hitler muito mais do que o Vargas, elas são totalitárias, dá para se dizer, usando os conceitos da Hannah Arendt. O Vargas não é um totalitário, ele é um autoritário. O que diferencia? O Vargas vai em final, 2 de dezembro de 37, depois de decretar o Estado Novo, ele vai proibir todos os partidos políticos. E o Hitler vai tornar, já antes disso tinha tornado, o Partido Nazista como o único partido, né? Então, são concepções partidárias diferentes, mas a forma de governo é muito similar dos dois.